Boa noite. Não vou dizer senhoras e senhores, não vou dizer todos e todas, mas eu vou dizer gente de todas as cores, de tantos amores, sejam bem-vindos. Nós vamos falar um pouco agora de cultura. É um grande desafio falar depois de Thalise, né? Conheci Thalise num congresso em Florianópolis, foi uma honra muito grande, né? Uma menina assim que muito estudiosa, né? Que consegue fazer um trabalho maravilhoso na psicologia. Então, eu preparei, professora Michele, uma apresentação, até para não falar mais do que o tempo que vocês me deram. Então, vou compartilhar com vocês, mas lembrando que essa apresentação ela é muito mais provocativa, né, do que propriamente para guiar toda a minha fala, né? Então, é nessa perspectiva. Já está aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo. Queria te desejar as boas-vindas, viu? Obrigada aí pela sua disponibilidade em estar com a gente, em trocar com a gente nessa noite. Palavra toda sua, fica à vontade. Obrigada, professora Michele, obrigada, professor Diego. E também, né, eu me sinto muito honrada por participar de um evento incrível como esse. Participei ontem, né, palestras excelentes. Né? Então, assim, eu estou muito honrada, agradeci a professora Ana Maria, a professora Cleonice, elas me convidaram também, né? E assim, a gente vai tentar aproximar um pouquinho neste momento as reflexões, né, sobre a ideia de cultura e a ideia também de que lições nós estamos tirando deste momento histórico, né, que é um momento difícil para nós, mas que é um desafio que vem com aprendizados, né? Então, quando a Thalise diz para a gente, né, te vira, é nesse sentido, né? E esse te virar vai nos ensinar muitas coisas, né? Ouvindo Thalise falar da ansiedade, isso é uma lição, né? A gente dominar as nossas ansiedades já é uma lição e a gente já começa falando a partir daí. Então, quando vem a questão de falar de cultura e lições pandêmicas, vem a primeira questão, né? Que cultura você vai falar? Né? Quais são essas lições? Então, é nessa perspectiva que eu já trago a ideia de cultura que eu vou abarcar, né? Pensando que cultura é um mundo, né? Mas eu estou defendendo aquela cultura que vem desde Weber, né? E depois essa fala é uma fala de Goethe, no sentido de uma cultura, no sentido semiótico, né? Exatamente daquela procura, né? De saberes e de compreensão deste mundo que nós vivemos. Né? Nós vivemos em teias que nós mesmos tecemos, né? E depois é difícil sair delas. Né? Então, é nessa ideia de cultura que a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo, lembrando que a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Né? É um momento que exige de nós reflexões por conta disso. A gente nunca viveu dessa forma, já passamos por outras, né? Quem estuda história sabe, mas nunca é igual, né? Então, sempre vem com novos desafios. Então, a minha fala, parte do que eu vou falar está nessa publicação que saiu recente, né? Não é minha, mas tem um capítulo meu, né? Falando das lições pandêmicas. Então, eu estou citando justamente para não ficar dizendo, está falando de algo que já está publicado, né? Então, inclusive, pedi para a professora Cleonice, aí, se quiser compartilhar com vocês, o site está aí, mas daqui não dá para linkar, né? Depois, se alguém quiser consultar, dar uma olhadinha, é um prazer. Então, a gente começa pensando nessa questão no sentido do ano de 2020. Imagine janeiro de 2020, um ano que chega maravilhoso, né? Todo mundo querendo entender, até o número é interessante, né? 2020. Então, 2020, carnavais maravilhosos, as crianças e jovens indo para as universidades, todo mundo na maior alegria com o ano que chegava, e de repente vem uma onda mesmo, né? Um discurso imperativo, e não é um imperativo de um déspota esclarecido que vai dizer para a gente, não é nenhuma superpotência mundial, mas é da Organização Mundial da Saúde que vem com essa ideia imperativa de pare tudo. Né? A gente lembra
sobretudo dia 19 de março, pelo menos foi o dia que eu parei mesmo, né? Ia para uma defesa de mestrado em outra cidade, então viajo ou não viajo, né? E em seguida vem os documentos legais dizendo, não, vamos parar. Então foi uma ordem que fizesse com que a gente parasse. Por quê? Por conta de alguém invisível, de alguém minúsculo, de alguém que não, né? Um vírus, de repente ele para tudo. Inclusive o nosso direito de ir e vir, né? É um direito constitucional, né? Na nossa Carta Magna diz, somos livres para ir e vir qualquer hora, mas o vírus disse pare, e a gente parou, né? Então tivemos violado um direito, mas por conta de uma ordem maior que nós, né? Então isso é interessante para a gente começar a pensar nesses desafios. Eu trago a ideia de Saramago, né, que é a ideia do romance, do filme, né, do ensaio da cegueira, quando ele diz para nós, se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Pensem na potência dessa fala. Né? Saramago não viveu a pandemia do Covid-19 no momento em que fez essa obra, mas ele mostrou com o ensaio da cegueira algo que nós estamos vivendo muito agora, né? Sobretudo aquela ideia, quem transmite, né? Quem é fator de risco, todos nós somos, né? Então é muito interessante. E ele diz para nós, se podes ver, repara. A partir dessa perspectiva, a gente começa a reparar um pouco, né? Começa a ver os sinais dos tempos, e eu trago a ideia do Boaventura Sousa Santos, que é um sociólogo português, e ele olha, é uma publicação que saiu recentemente também, sobre a cruel pedagogia do vírus. O vírus ensinando, e de uma forma muito cruel. E o que o vírus nos ensina? Então, uma das perguntas do sociólogo é, o que ela tem a ensinar? Ela no sentido da pandemia. E aí, uma outra pergunta que é interessante. Quem são ou serão os protagonistas nesse novo cenário assolado pela pandemia? E aí a gente começa a ver as máscaras caindo. Quais máscaras? Os nossos super-heróis. Os nossos super-heróis começam a deixar de aparecer, seja no futebol, seja na música, seja no teatro, no cinema, na televisão. Nós voltamos a assistir novelas repetidas. Os heróis ficaram pequenos no sentido de vamos também parar. E de repente a gente começa a ver conflitos e situações distintas. Não que fosse novo, é o que Thalise falou, mas no sentido de mostrar isso com mais força. Né? E a gente traz nessa figura a ideia da violência, a violência doméstica, que ela aumenta, o excesso de responsabilidades, né? E o que Boaventura Sousa Santos mostra também é que essa crise pandêmica vai ser mais difícil para as mulheres. Então, as mulheres que já cuidavam das pessoas mais que os homens por conta da nossa cultura, né? Uma cultura patriarcal, machista e uma cultura no sentido de dizer que as mulheres são cuidadoras do mundo, então as mulheres se veem em casa cuidando dos filhos que não vão às escolas, os filhos que não vão às creches, cuidando dos trabalhos que agora são remotos, né, e muitas vezes sofrendo violências e violações de direitos. Entretanto, outro fator importante para a gente chamar a atenção é a ideia de as mulheres estar na linha de frente da crise sanitária. Por quê? Primeiro, a ideia de que as mulheres sempre fizeram trabalhos voltados para o cuidado. Né? As mulheres, às vezes, são chamadas de mulheres as cuidadoras. Né? Então, elas estão na frente dos serviços de limpeza, de saúde e de assistência. Lembra que eu disse, os nossos heróis diminuíram? Surgiram outros heróis. Quem são os heróis? Os médicos ou médicas, enfermeiros, psicólogos. Né? Lembram da palestra ontem? Que lindo! No momento em que ela mostrou o papel do psicólogo no leito de morte de alguém que está com Covid, né? Eu lembro, até me arrepiei na hora, no sentido, eu posso levar um terço que alguém emprestou, que alguém quer que eu entregue este terço, essa água benta para alguém que está morrendo e não pode ser abraçado. Né? Então, isso tudo é interessante para a gente ver que esses novos heróis
são as pessoas da saúde, as pessoas da limpeza. Gente, as pessoas da limpeza agora são tão importantes assim, né? Então, pensando nessas questões, mas também pensando na sobrecarga para as mulheres. E a gente tem outros exemplos como ideia de liderança, né? E eu trago aí o exemplo da Angela Merkel, no sentido de mostrar como uma mulher líder também pode, né, sair na frente nesse sentido de ela tenha mais afinidade com o cuidado das pessoas, né? Então, é nessa perspectiva que a gente chama a atenção. Então, quem são esses super-heróis? E cada um vai descobrir o seu, né? Para muita gente, essa psicóloga, né, para a família dessa pessoa que faleceu, que ela contou ontem, a psicóloga foi um herói, né? Então, quem são esses heróis? São médicos, são faxineiros, são, né, todas essas pessoas que estão na linha de frente. E mesmo quem está, não na linha de frente, mas quem está por trás de tudo isso, seja cuidando das crianças que estão ansiosas em casa, né? As crianças que estão precisando de atenção, e eu digo, não te amo, mas te vira, né? Também as crianças são heróis nesse sentido, né? Por quê? Porque elas estão aparecendo no momento em que, agora não, minha filha, agora você não vai ser criança, você não vai para o cinema porque você vai ficar em casa, né? Então, é muito interessante isso para a gente pensar no sentido de aprendizados. Então, voltamos ao Saramago. Se tem olhos para, né, para ver, olhe. Então, novos sujeitos, mulheres na linha de frente, e a ideia do cuidado, que é uma questão cultural no sentido das mulheres como cuidadoras do mundo. Então, tem uma outra questão que é a ideia da necropolítica, né? O poder na capacidade de ditar quem pode e quem não pode morrer. Eu trago uma contribuição aí do Achilles Mbembe, ele vai falar da necropolítica. Não é um assunto novo, né? A necropolítica já existe há muito tempo e é uma obra interessante com base em Agamben, em Foucault, em Frantz Fanon e muitos outros, não vou falar porque não vou aprofundar nisso, mas ele trazendo a ideia de como é a necropolítica para gerir as vidas. Então, a ideia de que não é algo novo. A necropolítica existiu nos governos imperialistas, no escravagismo e agora está presente no neoliberalismo. Como? A partir do momento em que a gente tem escolhas de quem pode viver e quem pode morrer, como aconteceu muito na Europa, que talvez não tenha acontecido dessa forma, mas aconteceu de outras. A gente vê a ideia de ameaça, a morte que produz cadáveres desconhecidos, como a mídia mostra todos os dias, a ideia das mortes que não podem ser choradas, que não podem ser veladas, A gente vê a ideia da cultura de novo, Alguém que não pode abraçar um filho que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que perdeu a avó, Eu tive uma aluna que ela disse, minha avó morreu, mas minha mãe está mal no hospital. Então, são coisas muito fortes e que mexem com a gente de uma forma extrema. Então, é sempre interessante a gente pensar, porque neste momento de necropolítica, que não é da agora, mas neste momento que a pandemia vem, o que a gente assiste na televisão? Crianças sendo abandonadas no elevador, pessoas negras sendo espancadas na cidade, Tudo isso tem a ver, não é diretamente, mas isso tem a ver também com o momento. Imagine no momento de pandemia como nós estamos vivendo e vemos corrupção na compra de respiradores. Imaginem isso para a gente pensar essa teia de significados que a gente produz e que depois a gente não dá conta. E aí a gente cai numa outra questão, que é a ideia da banalidade do mal, quando a Hannah Arendt diz para a gente, o quanto o mal se torna banal. E a banalidade, ela está presente neste momento, Daqui a pouco eu trago os dados, estão aí, 118 mil mortes no Brasil hoje de manhã. Isso para dizer o quê? Ficou banal. Na primeira morte que nós tivemos de Covid, nós tivemos a primeira, acho que foi no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, depois não sei o quê, a primeira morte em Salvador, a segunda, a gente fica, nossa, morreu fulano. Hoje a gente diz, foi, Quer dizer, ficou banal. Por quê? Porque a gente se acostuma. E a gente se acostuma de uma forma muito cruel, Então, assim, depois desse problema do Covid, a gente
tipo, nós podemos aprender muito, mas será que nós estamos aprendendo mesmo? Né? Outras questões que eu trago aí, que são dados da OIT, por exemplo, 25 milhões de desempregados, né? 2 milhões de pessoas na informalidade, 2,2 bilhões de pessoas sem água potável, e eu vou dizer para as pessoas lavem as mãos? Como? Se não tem água potável para lavar as mãos? Né? Então, são tudo isso que imbrica numa teia que a gente não se dá conta. E aí a gente vai criar outras crises, porque a crise do Covid, ela não morre com o Covid, ela vai produzir outras crises, seja econômica, seja de saúde mental, seja de relacionamento, de violência, de violação de direitos, porque está tudo imbricado. Né? Então, são questões para a gente estar pensando. E aí eu chamo a atenção, trazendo esse slide, não para explicar o que é inteligência emocional para psicólogos, estudantes de psicologia, mas para a gente pensar o quanto nós precisamos da inteligência emocional neste momento, o quanto nós precisamos do protagonismo educacional, o quanto nós precisamos de inclusão, de incluir o outro o tempo inteiro nos nossos pensamentos, nas nossas ações, de ouvir o outro, de acolher, né? Aquela tônica da anomia social que nós estamos vivendo, como diria Durkheim, onde as leis são desrespeitadas em nome de um outro interesse. Por quê? Porque o outro interesse é mais importante, é uma questão de vida. E a gente vê aí a política no sentido de pensar as pessoas primeiro, para depois pensar as coisas. O que é mais importante, as coisas ou as pessoas? Né? Então, a gente vê tudo isso. E nesse momento de turbilhar tudo isso, a gente vê a cultura se transformando em cybercultura. Isso não é novo. A cybercultura, inclusive, essa parte desse slide é antiga, de um trabalho que eu fiz, mas que veio muito à tona agora. Então, se nós já estávamos trabalhando de forma remota, de forma assíncrona ou síncrona, de EAD, de tudo isso, com a pandemia, tudo isso vai intensificar. E vai intensificar de uma forma muito dura. Nós estamos vendo professores adoecendo mentalmente porque eles não têm condições de lidar com a informática como os nativos digitais têm. Né? Nativos digitais são nossos filhos, nossos netos. Né? Nós não, nós precisamos apertar um botão e a gente não acha o botão para apertar. Imaginem um professor que vai para uma sala de aula, que não é mais sala, na casa dele, e ele tem que apertar muitas coisas e ele não consegue. Né? Então, são formas que nós precisamos de aprender uns com os outros. Né? Lembrando que a crise não é minha, não é sua, não é da Michele, é de todos nós. Né? Então, assim, é o momento da gente estar juntando, né, para essas formas de aprender na cybercultura que vão trazer novas teias de imbricações sobre o uso de diversos aplicativos. E lembrando que o aplicativo é só um meio, é uma interface. O que importa são as pessoas, né? O que importa somos nós, o que nós estamos sentindo. Aquela ideia de você estar dando uma aula e de repente você dispara tudo. Eu não quero falar sobre isso, eu quero falar de você. O que você está sentindo? O que você está pensando? O que você precisa entender agora, de repente, é aquela coisa que foda-se, desculpem a palavra, por favor, né? A ideia da história da Ásia, da história da África, eu quero falar da minha história, da sua história, é do momento em que a gente está vivendo que exige tudo isso. Então, são desafios da cybercultura que estão postos, né? Educação e trabalho em tempos remotos, né? Momentos síncronos e assíncronas, gestão do tempo. Nós não sabemos mais se é dia, se é noite. Se a gente não gerir isso, a gente vai para o hospital também, né? Hospital é a forma de dizer, né? Mas a gente vai pirar. Então, o que nós precisamos? Trabalhos colaborativos, trabalhos em redes, segurar a mão uns dos outros. Né? Então, é um momento de acolhimento. E aí eu trago a roda da vida no sentido da gente pensar isso, no sentido de pensar como é que está a minha vida pessoal, a minha qualidade de vida, os meus relacionamentos, né? Como é que está a minha profissão, como é que está as pessoas que vivem comigo. Né? Mais para provocar, mas aquela ideia, como estou em relação ao meu propósito? Como é que eu estou lidando com isso? E aí vem uma palavra aí que é a busca de todos nós. Precisamos buscar equilíbrio.
E como fazer isso, psicólogos? Né? E aí eu jogo a pergunta para vocês, psicólogos, como fazer para ter equilíbrio com todas essas variações? E aí vem a ideia do luto e da transformação. 3 personagens super interessantes para a gente olhar e ver além do que está ali, né? Que é a lagarta, o casulo e a borboleta. Como é que essa transformação ocorre? Né? O casulo, você vê que ele chega a ficar marrom, com quem diz morreu, não morreu, está transformando. Então, como é que estão essas crianças fora da escola agora? De repente, eles estão aprendendo, como a Thalise falou, e falou super lindo isso, de repente eles estão aprendendo a ser menos ansiosos, né? A saber esperar, e saber esperançar, como diria Paulo Freire, né? Com a ideia do verbo esperançar. Nós precisamos esperar, nós precisamos esperançar. Dias melhores virão, desde que a gente aprenda a olhar. E aí eu trago também Freud, apesar de todo o pessimismo, né, que eu vejo Freud um pouco pessimista, mas ele olhando para as mazelas da Segunda Grande Guerra, né, ele como um judeu, ele vai dizer para nós, quando tudo estiver terminado, reconstruiremos tudo que a guerra destruiu. E talvez um terreno mais firme, de forma mais duradoura que antes. Será? Isso vai depender de nós. Isso vai depender de todos vocês, jovens, que neste momento deixaram de assistir uma novela, uma série, com tantas coisas maravilhosas para estar aqui nos ouvindo. Né? Então é por isso que eu tenho esperança, né? Voltando ao verbo esperançar de Paulo Freire, é por isso que a gente tem esperança que este mundo tem jeito. Né? Então, voltando ao Paulo Freire, para não ficar só naquele pedacinho, né? Ele diz para nós que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de busca, e este é o processo de busca. E é nesse processo que ensinar e aprender começam a fazer parte da mesma coisa. Né? Então, a ideia da procura, a ideia da boniteza e da alegria do encontro, imagina, eu estou em Salvador, vocês estão em Lavras, tem gente de outros estados também. Né? Nós estamos reaprendendo a ver isso. Encontrei Thalise em Florianópolis, né? A única vez que eu encontrei. Né? Então, são coisas que a gente vai modificando. Então, precisamos quebrar paradigmas, aproveitar a boniteza desse momento, como diria Paulo Freire. Aí só o meu Instagram, né? Mostrando para vocês, agradecendo novamente ao convite para participar desse encontro de psicologia 2020, a psicologia e suas interfaces com a crise da Covid-19. Então, é nessa perspectiva que eu agradeço de coração todos vocês que tiveram paciência para me ouvir, né? E assim, que pensem, que olhem e que escutem, né? Os sinais que o coronavírus está trazendo para a gente. E pensar nessa pedagogia cruel, mas que é uma pedagogia que, se for bem trabalhada, pode ajudar este mundo a ser um pouquinho melhor e que a gente consiga viver a dignidade de todas as pessoas e não algumas. Não sei como é que está meu tempo, por isso eu corro muito, né, para não demorar muito, né? Então eu vou abrir para vocês, né? Se quiser eu volto a falar, viu, professora Michele? E aqui, se você deixar, eu falo a noite inteira. Então eu fico já me segurando aqui, passo a palavra para vocês, né? E agradeço. Olha, eu, assim, estou muito grata também por mais uma palestra. A gente está comentando aqui no chat que vocês não têm acesso, mas, assim, só elogios mesmo. E eu, olha que coisa, né? A gente sempre organizando, os professores sugerindo os palestrantes. E eu tô assim, gente, ela fala tão parecido com a Cleo, o jeito da Cleo. A Cleo, ela é sua irmã? Aí é, Michelle. Por isso que tá, assim, tá explicado, né? A gentileza vem de família, a delicadeza vem da família.
Muito linda, assim, gostei muito da sua fala, da sua palestra. O Tiago está aqui junto, né, para a gente poder ver algumas questões, algumas perguntas. Eu vou segurar a minha, até tem uma pergunta, mas eu vou ver com o Tiago se alguém perguntou. Lembrando a galera que a gente pode abrir o microfone, né, Tiago, para fazer perguntas Sim, aqui sim, agora. pode levantar a mão, a gente pode abrir o microfone para falar qualquer coisa a respeito da palestra, tirar alguma dúvida com a Cláudia, se quiserem. Desculpa, gente, os cachorros estão latindo ao fundo. Normal, normal. E tem também as perguntas que podem ser enviadas via direct do Instagram, né, Tiago? Sim. Pelo direct do próprio Psique, podem ir enviando perguntas por lá. A gente vai estar repassando. Por enquanto não teve nenhuma. Enquanto não aparece ninguém, Cláudia, eu queria falar que eu achei incrível a palestra, principalmente quando você falou sobre a perda dos ídolos, o impacto que as primeiras mortes dão, mas com o passar do tempo vai acontecendo uma banalização do mal, né? Que você pode muito visível isso, né? No começo desse isolamento, as pessoas se importavam muito, mas com o decorrer, passou, sei lá, um mês, elas começaram a relaxar e saírem, e foi aumentando os números por conta dessa própria banalização. Também achei muito legal essa necessidade de usar a inteligência emocional na vida, né? Não só ficar no discurso, na teoria, mas viver mesmo e utilizar essa inteligência emocional. E também, como você disse, o luto, né? E eu fiz até uma analogia que é essa próprio momento de pandemia é um momento de luto, né? Que a gente teve uma perda da realidade que nós tínhamos e tá acontecendo uma transformação para uma nova realidade que vai vir a acontecer. Achei muito interessante a palestra, tudo que você pontuou. Excelente. Tem uma pessoa que quer fazer a pergunta, o professor Vitor. Pode ligar o microfone, professor Vitor. Boa noite, pessoal. Estão me escutando bem? Sim, estamos sim. Beleza. Professor, excelente as suas explanações. A palestra anterior, o projeto Guri, que a professora Thalise participa, eu uso material, né, para dar as minhas aulas. Eu estou, assim, extasiado aqui com as palestras, porque entra na questão da cultura, da música, que são as minhas áreas. E aí, professor, eu queria que você comentasse o seguinte: Boaventura de Souza Santos, Edgar Morin, eles colocam novos paradigmas para a gente pensar esse nosso mundo, e agora com a pandemia, esses paradigmas emergem de uma forma, assim, gritante, que é pensar de forma sistêmica, aquele atomismo social que a modernidade traz, e que a modernidade que traria felicidade para todos nós, na verdade, ela traz um atomismo social. Agora a gente está nesse paradigma de lidar com esse atomismo social, ultrapassar esse atomismo social e todo mundo dar as mãos, cuidar um do outro. Então eu queria que a professora comentasse um pouco sobre essas novas perspectivas, né, do Boaventura Souza Santos, do Edgar Morin, que coloca para a gente o pensar de forma sistematizada, e a própria ciência agora ela tem e todos nós, né, cada um nas nossas áreas, eu na área de ciências sociais, tenho o prazer enorme de integrar esse time aí de feras da psicologia, os queridos alunos aí, os desafios que se colocam agora para a gente de todo mundo pensar junto, em rede. E isso é muito importante para vocês, alunos que estão aí, escutando o que eu estou falando. Nós estamos conectados, mas temos que estar conectados mesmo, de fato, não só virtualmente, mas nessa rede sistêmica que o Edgar Morin coloca e que o Boaventura de Souza Santos coloca. Eu queria que a professora comentasse um pouco sobre isso. Ok, obrigada, viu, Tiago, né? Obrigada, professora Michele, e obrigada ao Victor, né? E o Victor vai trazendo provocações aí, parece que quer que eu fique aqui a noite inteira, né? Falar de Boaventura Souza Santos e de Edgar Morin. Pode ficar a noite inteira aí que a gente acha bom. Né? Oi? Pode ficar a noite inteira aí que eu vou achar bom te escutar. A gente está gostando. Pois é, então.
Eu acho assim, o Edgar Morin, né, antes mesmo da pandemia, ele já trabalhava com a ideia de complexidade, né, a ideia de redes e tal. E o bacana que eu vejo é como ele, na idade que está, e ele consegue visualizar isso de uma forma tão nítida, né? Então, eu gosto muito disso, e aí vem aquela ideia das gerações, e entra numa questão que a Hannah Arendt fala muito, da ideia das gerações mais velhas e as gerações mais jovens quando se encontram, né? No sentido de você consegue ver coisas, né? Edgar Morin, por exemplo, mais de 90 anos, e consegue ver este mundo com tanta clareza que nós não conseguimos, né? Então, isso é muito bacana. Então, é por isso que eu acho que, muitas vezes, os nossos estudantes se perdem um pouco no sentido de não querer enfrentar leituras como o de Edgar Morin, né? Leituras do Boaventura Souza Santos. Por quê? Porque, às vezes, tem aquele preconceito, eles são do século passado, já tem pouca coisa para ensinar, né? Então, assim, Victor, eu acho que o Boaventura Souza Santos e o Edgar Morin, que foram os dois que você citou, eles são imprescindíveis para a gente conseguir ver além do nosso medo do vírus, medo de ficar em casa, aquela coisa do imediatismo, né? E eles chamam a atenção para essas lições que o vírus traz, né? Então, acho que é isso, né? No sentido de pensar o sistêmico, pensar o todo, pensar que o que eu faço do outro lado do mundo tem impacto aqui, né? Aquela ideia de que os nacionalismos caem por terra, porque é o momento da gente pensar globalmente, é o momento da gente pensar no sentido de que todas as pessoas têm um lugar no mundo e devem ser valorizadas, simplesmente por serem pessoas, né? Independente do lugar que ocupa, do que faz. Essa junção, né, essa conexão que você fala, é que é muito importante nesse mundo, né? Os humanos, eles se complementam o tempo inteiro, e isso é magnífico, né? Então, a gente tem que voltar a Saramago no sentido de vamos olhar para a oportunidade que a vida está nos dando e dizer, nossa, nós estamos vivendo uma pandemia, nessa amplitude nós estamos conseguindo tirar lições para que o mundo talvez seja melhor, né? Então, é aquilo que eu falei, a crise do Covid não morre com o Covid, ela continua. Mas a gente pode aproveitar essas crises, porque é nas crises que a gente cresce, é nas crises que a gente amadurece, e é nas crises que o te vira, que Thalise falou, faz com que a gente enfrente o mundo. Ok, professora, muito obrigado. Eu acho que o recado é esse mesmo, né? A gente pensar né? Pensar juntos, né? E aí eu falo para os alunos que eles estão num momento assim, é um momento que a gente teme, é um momento de ansiedades, mas é um momento muito rico, porque a gente está no olho do furacão de mudar a história, de fazer a história. Ué. Isso mesmo, muito obrigada. Se tiver mais perguntas. Tem uma aqui que enviaram no Instagram, a da Ana Luísa Martins, ela queria perguntar quais as ideias que você tem de intervenção para as mulheres... peraí, é isso mesmo? Quais ideias de intervenção você tem para as mulheres vítimas da violência doméstica nessa pandemia? Como é o nome da pessoa que perguntou? Ana Luísa Martins. Ana, se você me provocar, a gente vai conversar muito, viu? Por quê? Porque é um momento para a gente pensar isso e, assim, pensar a violência de gênero, né? Pensar a questão das violências que as mulheres sofreram e sofrem ainda. Tem muito aquilo que a Hannah Arendt diz, né? No sentido em que, quando o poder diminui, a violência aumenta, né? Então, esse momento em que as mulheres estão à frente de tantas coisas, tende também a estar à frente da violência. Então, a gente precisa da educação, viu, Ana? É a educação que vai mudar. É no momento em que eu educo meu filho para ser menos machista, é no momento em que eu educo minha filha para ser menos machista também, porque as mulheres também são machistas, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar, é trabalhar com a educação, né? Então, vocês psicólogos têm muito que fazer nisso aí, né? No sentido de exigir
que as pessoas sejam respeitadas, independente de gênero, de sexo, de condição social, independente de raça, etnia e tudo mais. E agora, pelo jeito, a professora Cleonice quer dar uma palavrinha com você aqui, então fique à vontade para ligar o microfone, professora. Era isso que eu ia te falar. Tô olhando aqui no WhatsApp, pô. Fala, deixa a Cleo falar. Obrigada, Tiago. Obrigada, Michele. Queria te agradecer, Cláudia, pela disponibilidade. Já foram diversas outras oportunidades que eu tive a intenção de convidá-la para estar conosco, mas a distância não permitia. Como a Ana falou aqui no chat, talvez o virtual, são as oportunidades, né? O virtual agora nos permitiu esse convite. Agradeço muito pelas contribuições. E como o professor Vitor apresentou, e a dúvida da Ana Luísa, eu fiquei lembrando da palestra que teve ontem, da Marina Barros, uma médica, não sei se você acompanhou, mas ela apresentou para nós um trabalho que ela desenvolve com mulheres em rede. E como eu sei que a base das suas pesquisas, o tema principal são as mulheres, eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente acompanhando o livro que você publicou sobre as mulheres na política, que você falasse um pouquinho como que você vê a articulação trabalho em rede e a violência feminina, ou o empoderamento feminino. Acho que você nem gosta dessa palavra, mas é o que me veio aqui agora, né? Essa autonomia a ser desenvolvida nas mulheres, não no intuito da superação dos homens, mas no sentido do equilíbrio que você apresentou na sua fala, na equiparação de direitos. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Ok, Cleonice, obrigada. Então, assim, falar da ideia da emancipação das mulheres, né, eu gosto mais, porque empoderamento é um conceito do Banco Mundial, né, então quando o Banco Mundial levanta uma bandeira, a gente já sabe que vem de bancos, né, então vem aquela ideia do econômico e tal, então eu gosto muito mais de emancipação, e no sentido mesmo da equidade, né, então eu trabalhei, né, um pouco não muito, com essa ideia de mulheres na política, e até me segurei aqui para não começar, porque essa época as pessoas ficam me provocando, né, e é bem interessante para a gente pensar isso, e também as mulheres nos espaços, em qualquer espaço, né, mas o interessante é que nós precisamos de espaço, né, nós precisamos que as nossas vozes ecoam. Por quê? Porque tanta violência, ela está ligada a esses lugares em que as mulheres não estão. Né? Se nós não estamos nos lugares de poder e decisão, as leis são feitas pelos homens. Né? Então, neste momento, é feito de acordo com a cabeça deles. E a cabeça deles é diferente da nossa, no sentido de que eles não passam pelos mesmos problemas nossos. Né? Então, assim, é um momento de educação para transformação, né? E a ideia mesmo de pensar homens e mulheres como construtores, né, de lugares melhores para viver, né? Então é muito interessante, a gente tem até um projeto, que é o projeto Eco-Women, no sentido de fazer ecoar vozes de meninas e mulheres para pensar projetos para outras mulheres de comunidades, né? E aí o que a médica apresentou ontem, né, no sentido dessas mulheres se encontrarem e buscarem formas de conseguir sair da violência, conseguir resolver seus problemas e conseguirem ser felizes. Excelente. Tiago, a gente ainda tem um tempinho para ela contar um pouquinho desse projeto ou não? Michele? Pode contar, pode falar. Então, conta para nós um pouquinho. Então, gente, já são 20h31, né? Já deve ter alguém aguardando. Mas é isso mesmo, né? No sentido, assim, de pensar os lugares dessas pessoas, de dar voz, né? Aquela ideia, a Spivak mesmo fala muito, né? Pode o subalterno falar? Então, este é o momento do subalterno falar, no sentido de, não por que eu não gosto de empoderamento? Porque muitas vezes o Banco Mundial, né, e essas coisas vêm, vamos empoderar as mulheres. Ninguém empodera ninguém. Né? A pessoa se vai fazendo aquele trabalho e vai evoluindo de acordo com as possibilidades e com as condições, né, que foram negadas durante muitos anos, né, durante séculos. Então, é nessa perspectiva que as mulheres se juntam, né, no sentido de buscar lugares, não só no trabalho, mas lugares
em casa, na comunidade, né, nos momentos em que podem se juntar, né, na educação, né, basta pensar isso, a gente tem maioria de mulheres na educação e as mulheres ainda continuam longe dos espaços de poder, de representação, das profissões de maior prestígio social, com exceção da medicina, né, e da psicologia, mas assim, no sentido de que elas estão em profissões de cuidar do outro, mas elas estão pouco nos lugares onde decide políticas públicas, onde se pensa, né, coisas para melhorar, no sentido de melhorar a infância, aquela ideia mesmo de que a pobreza é feminina, né? Por que isso? Justamente porque estão nesses lugares distantes das decisões. Não sei se agradei, mas eu fico incomodada de estar no lugar de alguém. Não, tá certo. Até demais, né? Não, muito bom. E aqui o pessoal tá me lembrando, Cléo, não sai daí não para tirar foto, né? Pensa aí foto, as irmãs juntas, mais a gente, o professor Vitor pode ligar a dele, Alex, Diego, Paula, a galera aí, os professores, vamos encher essa tela aí para a gente tirar foto dessa palestra de agora. Isso aí, cadê a galera? Porque já estamos com a palestrante já de prontidão, a próxima. Renata, vamos ligar a sua também, Thales, Paula, pelo menos é o que aparece para mim aqui, ó. Vão aparecendo vários, quem puder já vai printando a tela. Aí. Então, cadê a Ana? A Ana falou comigo hoje, com todo o cuidado do mundo. Cadê a Ana? Estou aqui, viu? Adorei. Estou aqui só contemplando. Depois a gente vai conversar mais. Muito obrigada, viu, Cláudia? Excelente. Eu não printei ainda, não. Que emoção ver essas duas irmãs juntas aí. Linda. Cláudia foi emocionada, passou muita emoção pra gente também. Foi só eu que não sabia que elas eram irmãs, será? Eu já sabia, já. Acho que era só eu. Comentado o trabalho da Cláudia. Deixei para vocês adivinharem, está tão evidente. Não, e que vozes, né? Eu acho que eu vou aproveitar vocês duas para poder produzir um disco só escutando essas vozes maravilhosas. Tadinho! Só que ela fala muito, eu falo pouco, tá? Ela fala muito bem. Falam bem mesmo. Bom, aqui na minha tela estão faltando 2 para completar, o Thales e a Renata. Vão ligar as câmeras aí, gente, para eu poder tirar uma foto de todo mundo, por favor. Vou insistir mais um pouquinho. Aí, Renata apareceu. Thales, cadê você? Aê, agora sim. Agora eu tenho uma foto de todo mundo. Olha, Cláudia, muito obrigada pelo tempo aí com a gente. Valeu demais. E assim, só gratidão mesmo por essa oportunidade da gente poder ter você aqui entre os nossos palestrantes da noite. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Bom,